Queridos e amados irmãos, Pai do Senhor Jesus, a todos estaremos gravando mais um vídeo para explicarmos algum texto da palavra do Senhor acerca do caminho, acerca da redenção do homem. Louvado seja Deus. Que os irmãos venham assistir esse vídeo e venham tirar um bom proveito da palavra do nosso Deus. Os irmãos, vamos estar meditando o texto aqui, Isaías capítulo 55, versículos 6, 7 e 8, para a nossa meditação. Buscai ao Senhor enquanto se pode, achar, invocar enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são o vosso pensamento, nem os meus caminhos o vosso caminho, diz o Senhor. Então, querido, quando o Senhor fala assim, a Isaías já profetizando 700 anos antes de Cristo, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque se perderam, o homem se perdeu, louvado seja o nome do Senhor, da queda do homem no jardim do Éden, a humanidade se perdeu, aqui também o povo eleito também, a nação de Israel também se perderam, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ele diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, deixa o ímpio, deixa o caminho dos ímpios, deixa o caminho dos incrédulos, deixa o caminho da humanidade que está no mundo, deixa o mundo, louvado seja o nome do Senhor. Então o povo de Deus tem que buscar a Deus, o povo de Deus tem que ser diferente do homem ímpio, tem que ser diferente do homem mundano, da mulher mundana, não se veste como os ímpios se veste, não fala igual os ímpios fala, porque são um povo agora eleito, são um povo diferente, louvado seja o nome do Senhor. Até porque os pensamentos do Senhor não é o nosso pensamento, o caminho do Senhor não é o nosso caminho, o pensamento do Senhor é mais alto que o nosso pensamento, e os caminhos do Senhor é mais alto que o nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Isaías está convocando, conclamando para que a nação volte a buscar a Deus, volta para o caminho do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E então a nação se encontrava já perdida, porque o homem, quando se perdeu, eles ficaram à deriva, eles ficaram perdidos, louvado seja o nome do Senhor. Então o tema da salvação do homem é o ponto central de toda a mensagem da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então é o ponto central da mensagem da redenção, da mensagem salvífica, da mensagem que liberta. Então é a palavra de Deus, é o ensinamento de Cristo Jesus, é a palavra que Cristo ensinou no Sermão da Montanha. Toda a sã doutrina, louvado seja Deus, se encontra no Novo Testamento. Também no Antigo Testamento havia um caminho reto, havia um caminho santo, e os homens deturparam esse caminho, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, desde a queda no Éden, o ser humano tem enveredado por caminhos e descaminhos da vida espiritual. Ou seja, era um homem santo, era um homem, Adão, quando foi formado, era um ser santo, era um ser perfeito. E quando ele cai, ele se perde, ele sai do caminho da santidade, ele sai do caminho da santificação, porque ele era um homem santo, agora ele passou com a queda e maculou o ser humano, então foi desligado de Deus espiritualmente, morreu espiritualmente. Então ele procura agora andar em vários caminhos, buscando os caminhos e descaminhou. Ele descaminhou do caminho que era o caminho reto, o caminho correto. Louvado seja o nome do Senhor, que era o caminho da perfeição, que era o caminho da santidade, que era o caminho santo que o eterno Criador estabeleceu para ele, né? As religiões foram e são criadas motivada pelo sentimento interior. Então, por isso que foram criadas as religiões. Porque o homem procura agora, as religiões, procura algo para se apegar. Louvado seja o nome do Senhor. De que algo existe além da matéria. Certo que o mundo espiritual existe além do mundo
da matéria, além do mundo físico, além do mundo natural, existe um mundo sobrenatural, o mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Já que como ele aqui está agora espiritualmente desligado de Deus, apartado de Deus, separado de Deus por causa do pecado, porque Isaías diz que o pecado faz divisão, o pecado faz a barreira entre Deus e o homem, aquele que está debaixo da lei do pecado. Então o pecado faz essa barreira de o homem para com Deus e de Deus para com o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí agora o Criador prepara um caminho, envia um caminho perfeito, envia um Redentor para redimir, envia o Salvador para salvar, envia a solução do resgate, envia aquele que viria pagar o preço na cruz do Calvário para endireitar as nossas veredas diante do Eterno, os nossos caminhos tortuosos diante do Eterno. O temor do desconhecido leva o homem a buscar alguém, a uma coisa que se apoiar. Então o desconhecido, que o homem agora ficou à deriva, ficou desconhecido, agora o homem tem medo, o homem tem pavor, o homem tem temor. Louvado seja o nome do Senhor. E procura alguma coisa para se pegar, para se apoiar. E nessa busca, a maioria da humanidade caminha perdida em direção a uma eternidade sem Deus. Isso aqui é que é terrível. Isso aqui é que é mais terrível e temido. Louvado seja Deus, é o homem caminhar sem Deus, enganando e sendo enganado por falsos deuses e falsos salvadores que criaram para si na sua mente humana, dando lugar para criar um Deus de pau, de pedra, de gesso, de ouro, de prata, os deuses criados pela mitologia grega, que vem do paganismo. Então já é um caminho enganoso, já é um engano atuando. E quem está por trás do espírito do anticristo, que está por trás é o espírito do engano, que é o espírito do anticristo, que está enganando. Louvado seja o nome do Senhor. Então o homem vai procurar falsos salvadores, mas a palavra de Deus tem a resposta. Só Jesus é o único suficiente Salvador. Só o Filho de Deus é o único suficiente Salvador. Então nada mais além de Cristo. Jesus Cristo é suficiente Salvador para salvar, para remir, para perdoar, para santificar, para justificar o homem diante de Deus. É o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo justificado pela fé, pois temos paz com Deus. Em quem? Em Cristo Jesus. É Ele que nos santifica e nos justifica diante do Eterno Pai, o Criador de todas as coisas. Então só por meio de Cristo é o único suficiente Salvador. Não precisa amuleto, não precisa copo de água, não precisa sal grosso, não precisa rocha ungida, não precisa tijolinho da casa própria, não precisa amuleto, simbologia artificiais, não precisa, se você ungir as coisas, não precisa de amuleto sagrado, não precisa da arca sagrada, porque a arca se encontra lá no reino de Deus, que foi comprovado em Apocalipse. João viu a arca lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nada que desvie a sua fé de Cristo, que tire a sua fé do verdadeiro caminho, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e a vida, nada pode te levar à salvação eterna, vai te levar à condenação eterna. Este evangelho proclamado com engano, com mentira, heresia, fábulas, só vai te levar a distorcer, a te desviar do caminho verdadeiro, que é Cristo Jesus, a levar uma fé fracassada, a uma fé corrupta, uma fé contaminada. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo salva, e é a mais simples e mais profunda mensagem da igreja, que dá lugar ao Espírito Santo. Só Jesus Cristo salva, e mais ninguém, mais nada. Não há outro nome que está acima de todos os nomes, só Jesus Cristo. Ao nome de Jesus se dobrará todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra.
Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, desperta a igreja, louvado seja o nome do Senhor. A gente está meditando algumas situações, observando algumas ações em várias congregações que nós temos a oportunidade de ser convidado para pregar e anunciar o Evangelho e apresentar a Cristo de verdade, verdadeiro Cristo. E nós vemos que a igreja ainda continua vacilando, cochilando, dormindo no sono da indolência, louvado seja Deus, mas não quer a verdadeira ministração, o verdadeiro ensinamento, a verdadeira instrução que é a palavra de Deus, não querem. Louvado seja Deus. Quando estão aplicando a palavra, como o nosso pastor começa a aplicar essa doutrina, os homens ficam, sabe, uma agonia, as pessoas ficam tudo agoniadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas não querem parar para meditar, parar para absorver a palavra, o estudo, o ensinamento, a sã doutrina, para ser um homem perfeito diante de Deus, para atingir a estatura de varão perfeito. Então, querido, vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, vamos invocar o seu nome enquanto Ele está perto. Vamos deixar os ímpios o seu caminho, deixa a humanidade sem Deus, deixa o mundo, larga o mundo. O costume do mundo é outro costume, é segmento de ramificações, de paganismo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A cultura do mundo não é a cultura dos céus, a cultura dos céus é a cultura do povo que vai herdar a mansão celestial em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos para a glória de Deus.